Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula um do mini curso desse fim de semana intitulado Cristo, símbolo do si mesmo. Bom pessoal, eh, para Jung, certo? Ah, a experiência humana é fonte do conhecimento, né? Jung era um empirista. Essa experiência humana forma juízos, certo? Forma juízos sobre o mundo, forma percepções sobre o mundo, cria percepções sobre o mundo e nos afeta, né? E como uma forma de sobreviver, né? Tudo aquilo que foi condensado na experiência por meio de símbolos, de matrizes simbólicas, por meio dos mitos, né? Que contam a história da civilização, que contam a história da nossa alma, que projetam a nossa alma e projetam o inconsciente coletivo no campo da consciência coletiva, né? É interessante que consciência coletiva Jung fala, mas fala pouco, mas o pouco que ele fala é decisivo. Porque no volume nono, os arquétipos do conceito coletivo, o Jung vai dizer que entende por consciência coletiva aquilo que Freud entende por superego. Ou seja, é algo extremamente decisivo na obra do Jung, mas ele fala muito pouco sobre isso, né? E interessante que na sociologia, inclusive na sociologia da religião, do Emile Durkheim, né? Durkheim vai falar bastante sobre consciência coletiva. Durkheim, tio de Marcel Mauss, que é uma referência antropológica direta do Jung, né? Vai falar mais de consciência coletiva do que o próprio Jung. Mas enfim, quando a nossa mente, a nossa psique, ao longo da história, projeta os mitos, né? A mesma função criadora dos sonhos, né? Da psique, é a mesma função criadora dos símbolos e dos mitos, né? E com que sentido? Com o sentido de nos religar ao si mesmo, né? Ao centro da totalidade psíquica. Com o passar do tempo, com o esquecimento também das experiências e com a necessidade de repetir essas experiências, a mente cria determinados padrões que está presente na natureza, que está presente na geometria, a geometria dos fractais, que está presente na mitologia, que está presente na biologia, que está presente na matemática, que está presente no mundo natural, que está presente em tudo que existe, né? Que são os padrões, né? Os padrões é, que Jung vai entender como sendo, na linguagem psicológica dele, os chamados arquétipos, né? Que são, inclusive, memória humana, né? São memórias humanas de épocas passadas e que nos servem ainda para guiar, né? Nossa atitude consciente no mundo, tá? E quando Jung vai se referir, de modo especial, ao mitologema cristão, e mitologema é aquilo que a gente pode considerar como sendo um discurso do si mesmo, por quê? Porque é algo que se repete, né? E termina sendo uma espécie de mito fundamental, de mito criador, da qual todos os demais mitos derivam, né? Se expressam. Um mito fundamental que o Jung vai se deparar na religião ocidental e que até hoje está presente como base do comportamento de milhões de pessoas no mundo, né? Hoje mesmo, lá em casa eu pedi para fazer reforma, aí os operários vieram fazer reforma e ficavam fazendo reforma, ouvindo o hino evangélico, cantando louvores, né? Paravam às vezes o serviço para cantar, louvar e tal, ler a Bíblia. Ou seja, isso aí é o arquétipo cristão condicionando, certo? Orientando os padrões de comportamento. Isso aí é vida arquetípica, né? E mais do que vida arquetípica, até é vida simbólica, né? Ou seja, é inegável que até hoje milhões e milhões de pessoas têm a sua atitude consciente dirigida por símbolos inconscientes que têm a sua origem no desenvolvimento do cristianismo, tá? É sempre bom lembrar que quando Jung fala de mito, Jung não está se referindo a algo que não existe, ou o mito como sinônimo de mentira, o mito como aquilo que
é falso, não, muito pelo contrário. O real em Jung é tudo aquilo que age e verdade é aquilo que nos ajuda a viver. Tá? Real é tudo aquilo que age e a verdade em Jung é tudo aquilo que nos ajuda a viver. Né? Para Jung, Cristo ainda é um mito fundamental da nossa época. Né? Cristo é o herói da nossa cultura, e é assim que Jung se refere a Cristo, como o herói da nossa cultura. E o herói aí é aquele que desperta, né, para uma jornada de consciência e que vai passar por uma série de ritos, de passagens, ritos de transformação, símbolos de transformação até alcançar o si mesmo. Né? É uma imagem do si mesmo e existem fundamentos bíblicos para que nós possamos pensar assim. Ou seja, o Cristo sempre se referiu ao Pai, né? A imagem do Pai como sendo a imagem dele mesmo, que quem o vê, Cristo vê o Pai, ele é a imagem do Pai, ele e o Pai são um só. Tá? Sempre que Cristo falava eu sou o caminho, a verdade e a vida, antes de Abraão existir, eu sou. Né? Ele está falando o nome de si mesmo, ele está falando o nome de Deus, ele está falando sobre o self, tá? Ele está repetindo o versículo, o capítulo 3º, versículo 14 do livro do Êxodo, quando Moisés perguntou a Javé quem era ele, para que ele pudesse falar com o povo que quem o mandou, quem enviou a mensagem, e o Deus simplesmente fala ergo sou que sou, né, em latim. Claro que não foi latim, né, foi em hebraico, mas eu conheço mais em latim. Eu sou quem eu sou, né? E o que significa eu sou quem eu sou? Não há mais potência a realizar nele, ele simplesmente é. Ou seja, todos os seres estão se tornando. Deus é. Isso quer dizer, nós não somos ainda. Nós estamos num vir a ser, nós não estamos no processo de nos tornar. Tá? E aí o próprio Jung diz que a imagem, né, o símbolo, por ser um gradiente de energia, tem essa característica, né, de nos atrair. Né? Então a imagem de Cristo, o mandala cristão, o mandala do Cristo, é um mandala que não cessa de nos atrair há mais de 2000 anos. Né? E quando eu falo mandala, é mandala no sentido junguiano mesmo, mandala no sentido de círculo sagrado, de autoproteção, que serve como antítese ou antídoto para estados mentais caóticos, né? Ou seja, como símbolo da integração do sujeito. O próprio Cristo disse que quem não se junta comigo se dispersa. Né? E não era raro as manifestações do Cristo sob a forma mandálica. Né? Inclusive, tendo, né, Jung vai perceber que no centro de cada círculo, de cada mandala, existe uma quaternidade. Né? E no caso do símbolo cristão, da imagem cristã, essa quaternidade era representada pelos 4 evangelistas. Tá? Por sincronicidade, na tipologia que o Jung desenvolve, né, nós também temos as nossas 4 funções psicológicas, né? O pensamento, sentimento, sensação e intuição. E a Marie-Louise Wolfram, no seu livro sobre a tipologia do Jung, começa justamente o seu argumento sobre a tipologia do Jung, analisando as sincronicidades entre os tipos psicológicos e o simbolismo natural e o simbolismo religioso. Tá? O que significa dizer que Cristo é a imagem de Deus? Né? Bom, quando Jung vai analisar os padres da igreja, a teologia, e eu fiz o curso do cardeal Joseph Ratzinger, né, que é o meu teólogo preferido, ainda é vivo, o Ratzinger, né, que é o Papa Bento XVI. Aprendi muito teologia com o Papa, né? Claro, eu não fui lá em Roma estudar com o Papa, né? Não foi isso. Mas ele tem um curso que são 4 volumes em que ele analisa praticamente todos os padres da igreja, são dezenas e dezenas
de padres da igreja, acho que quase 100 ensaios que ele escreveu, né, que ele ditava e que virou que é pré-eleição, que virou ensaio. Basicamente ele comenta a patrística inteira e comenta a escolástica, né? Então eu pude ler, né? Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu falei esse curso, né? Entre Copacabana e Ipanema, né? No Arpoador, né? E também tem um pessoal que sempre estudava muito teologia de Haskell, que é um teólogo extraordinário, né? Eu indico para vocês o Natureza e Missão da Teologia, por exemplo, que é um livro verde muito extraordinário, tá? É, o Ratzinger vai desenvolver, né, uma série de leituras sobre os padres da igreja, entre eles Orígenes, né? Jung vai pegar um conceito do Orígenes, do Cristo como a imagem do homem primordial e como a imagem da imagem. Ou seja, Orígenes é um teólogo um pouco complicado, porque ele foge um pouco da ortodoxia católica, no sentido de não acreditar que o inferno fosse eterno, né? Não acreditar em certos dogmas da igreja, mas deixou para a igreja uma teologia muito viva até hoje, né? Cristo como uma imagem da imagem significa um argumento teológico, significa um argumento metafísico, significa um argumento filosófico, de que para que possa existir a psique humana, é necessário existir um fenômeno transpsíquico que Jung estuda até certo ponto. Quando Jung vai falar sobre os aspectos psicóides da mente, e para Jung o arquétipo é algo eminentemente pré-psicoide, né? Está um pouco fora, inclusive, da esfera da psique, e que esse ser metafísico necessariamente existente fundamenta a ordem da nossa existência, né? Não é muito diferente, por exemplo, do argumento do Santo Agostinho, tá? A diferença é que Santo Agostinho vai falar da questão do pecado, a questão moral, né? Mas vai, assim como Jung, falar que essa imagem de Deus na alma humana, colocada na alma humana, né? O homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus, vai atrair a alma humana, né? A alma humana não existe para viver ao léu, a viver é, flutuando, né? De modo flutuante, ou seja, de modo disperso. Tá? E Jung vai pensar o arquétipo cristão a partir da sua tradução em imagens, mas não vai fundamentar a imagem cristã em si mesmo, ou seja, Deus, né, como sendo um sujeito metafísico necessariamente existente. Tá? Mas Jung vai pensar o Cristo como sendo essa imagem, representação coletiva da própria existência de Deus, né? Que Jung vai ter que, assim, do ponto de vista agnóstico kantiano, ele não vai ter como afirmar, tá? Interessante que Jung parece ter tirado o conceito de arquétipo de Santo Agostinho, mas depois ele mesmo vai admitir que Filo de Alexandria, a Cabala judaica já trazia também essas representações psicológicas que ele estudou, né? Que ele utilizou para conciliar o paradoxo da psique humana. Tá? E aí o Cristo se torna não apenas imagem da imago Dei, ou seja, a imagem do self, o equivalente mitológico de um padrão psicológico realmente existente na alma humana, na psique humana, o equivalente, sob o ponto de vista de um mitologema desse padrão psicológico, como ele se torna, de algum modo, a garantia da união desses opostos. Tá? Porque uma vez que a cruz é um símbolo de transformação, é um símbolo de união dos opostos,
Tá? A mensagem que Cristo traz, unindo o humano com o divino, tá? É a imagem da integração do eu com o si mesmo, do ego com o self. Ou seja, Cristo se torna símbolo do si mesmo. Não é à toa que a imagem do Cristo, até hoje, nos atrai tanto e atrai tanto várias comunidades no Ocidente. Por quê? Porque representa inconscientemente uma possibilidade de expansão e de conhecimento do si mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigado.